Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler aqui os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Queridos, a partir de hoje, nós estamos entrando no capítulo 3. Os irmãos devem ter se surpreendido que nós avançamos praticamente 2 capítulos, né? Já estamos entrando no 3º capítulo, já na segunda parte do livro, porque a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo passa a tratar dos temas que eram problemas na Galácia de maneira teológica. Até então, no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Paulo tratou aqui dos problemas, apresentando a si mesmo como alguém autorizado de Deus para explicar a sã doutrina, para trazer a sã doutrina de uma maneira apostólica. Então ele fala sobre o seu apostolado, ele fala da sua experiência, como se deu o seu ingresso no apostolado, como se deu o seu ingresso no apostolado em relação aos demais apóstolos, e tudo isso, portanto, nos situa no contexto do primeiro século, quando o assunto é a salvação, quando o assunto é a lei, quando o assunto é a graça de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos os capítulos 1 e 2 de Gálatas, né, que constitui o primeiro terço deste livro, o que nós encontramos? Nós encontramos um contexto, um ambiente em que não havia unidade de pensamento com respeito ao papel da lei no Novo Testamento. Os irmãos imaginem que Deus havia entregue a lei a Moisés no Monte Sinai. A lei tinha sido a base de vida e de relacionamento do povo de Israel com Deus durante toda a sua história, desde o Sinai. Agora vem Cristo, depois de 1.500 anos, e ali então, o que acontece? Ele inaugura e estabelece um novo tempo, um novo momento. A primeira igreja que se inaugura é uma igreja de judeus, a igreja de Jerusalém, da qual fazia parte os próprios apóstolos, era uma igreja de hebreus. Eram judeus que agora receberam a Cristo e que começaram então a primeira história, ou que seja, a primeira experiência da história da igreja. E aí o grande problema, certamente, não tinha como ser diferente, era acerca do papel da lei. Qual é o papel da lei na vida da igreja? Nesse novo tempo, nesta nova dispensação. E certamente o primeiro problema que houve era que muitos dos judeus convertidos a Cristo, eles queriam manter a lei como um meio de salvação. Onde é que está isso? Está em Atos capítulo 15, quando ali diz que houve um concílio em Jerusalém para tratar exatamente deste ponto. Então eu quero que os irmãos discriminem essas duas coisas que eu vou falar acerca da lei, para que não haja confusão. Porque, inclusive, hoje em dia, quando você fala sobre a lei com as pessoas, primeiramente elas vão pensar que a lei tem um papel salvador, ou tem um papel de salvação. Ou seja, acredita-se comumente que só é possível que alguém seja salvo se ela guardar a lei. Então veja que esse problema em relação à lei, ou seja, pensar a lei como tendo ela uma função de salvação, para que o homem guardando seja salvo, já era um problema do primeiro século. Lembram lá de Atos capítulo 15, versículo 5, quando diz que alguns judeus, ou mesmo fariseus convertidos a Jesus Cristo, estavam a ensinar o povo, dizendo que se os gentios, eles crendo em Cristo, eles não fossem circuncidados e não guardassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Os irmãos entendem isso? Então, este foi o primeiro problema em relação à lei, que foi tratado em Atos capítulo 15, e é um assunto tratado nas cartas de Paulo, sobretudo nesta carta de Gálatas que nós estamos estudando. Eu conversando com um certo pastor adventista, na semana retrasada, eu contei para os irmãos aqui, a semana passada,
Então, quando eu falei acerca da lei, ele fez uma declaração um tanto surpreendente e um tanto estranha para um adventista. Mas, como nós sabemos que a religião ela é cheia de sofismas, ela começa com uma verdade, mas é uma verdade que, no entendimento de quem fala, tem fundamentos de mentira. E lá na frente isso se revela.